dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos voltando. Meus queridos. Agora com outra disciplina, né? Educação tecnológica e midiática. Hoje falando sobre o quê? Olha o conteúdo aí que o meu diretor vai colocar. Vai ser propriedade intelectual na era digital. Vamos que vamos, galerinha. Propriedade, olha aí. O objetivo de hoje, o que é? Conceituar esta propriedade intelectual e discutir com vocês as regras de propriedade, saber um pouquinho como é que é isso, o que a gente tem em relação ao entendimento sobre plágio, a compreensão sobre plágio, lembrando que plágio é crime, minha gente. Plágio é crime, nós vamos adiantar e reforçar isso durante a nossa aulinha, tá? Vamos que vamos. Olha só, hoje, quando eu entro com propriedade intelectual, eu sei que é um conceito que ele vai trazer, principalmente, proteção legal, reconhecimento de autorias. É essa proteção, gente, que vai validar você, por exemplo, a trazer uma nova perspectiva sobre as suas invenções, as questões que você aí usa com criatividade, que foram originais, vai te preservar. É essa situação aí que você está vendo que vai garantir a tua invenção, a tua patente, que vai consolidar a tua marca. Você vai fazer alguma coisa que é única e alguém vai copiar? Não. Então a propriedade intelectual ele traz esse respaldo legal, principalmente, fora que localiza-se num contexto de cenário a nível até mundial, as indicações de onde é que saíram as principais propriedades, as criações artísticas principalmente são consolidadas aí, a exploração econômica traz aí um contexto de valorizar quem está criando, gente. Então entenda, a propriedade intelectual ela serve para isso, para proteger este mecanismo de avaliação da criatividade, mas dando o nome a quem teve essa perspectiva de inovação, certo? Tendo em vista disso, olha o processo de propriedade intelectual numa forma geral. Olha aí, eu tenho a propriedade intelectual se dividindo em três: a sui generis, a autoral e a industrial. Quando eu entro na sui generis, eu entro com o conhecimento tradicional, questões envolvendo a cultura e principalmente as situações tomográficas. A questão da tomografia, gente, ela vem estar ligada a aspectos até mesmo sociais, históricos. Um mapeamento aí do conhecimento tradicional é diferente de você mapear, por exemplo, informação. A informação, ela é ou verdadeira ou falsa. Lembra que a gente colocou sempre o conceito de diferenciar conhecimento de informação? Digo para o meu querido diretor compartilhar a telinha para eu colocar e olhar olho no olho do meu aluno. Olha só, lembra que quando eu falei que informação ela só vai se tornar conhecimento quando eu aplico uma metodologia? Essa avaliação aí, gente, vocês que estão aí em Joaquim Pires, vocês que estão aí em Nova Santa Rita, eu quero ver se vocês se manifestam aí, hein? Já vi um Joaquim Pires aí dando bom dia, show de bola. Olha só, conhecimento, ele só vai se transformar nesta palavrinha se eu tiver uma ferramenta, se eu tiver uma metodologia científica. Se aquilo for aplicado com metodologia científica de alguém, ok, eu posso até aplicar com ferramenta de alguém, mas se eu for criar um novo conhecimento através da ferramenta de alguém, eu posso patentear porque vai ser alguma coisa nova. Olha a diferença aí, tá? Eu posso patentear, não é dizendo que aquele conhecimento é meu, é dizendo que aquele conhecimento é de X, só que eu estou usando aquela ferramenta, aquele instrumento científico para ter alguma coisa
novo, alguma coisa nova, aí sim aquilo se torna meu, tendo e colocando no processo científico, dando mérito a quem alavanca este meu processo científico. Porque para você chegar a criar alguma coisa, você tem que partir de alguma coisa. Também tem isso. Tem que ter uma base científica. Não é sair do nada. Você tem que levantar ali quem é que já foi atrás daqueles estudos, por exemplo. Então a diferença do conhecimento para a informação é essa. A informação você vai atrás da base, que é uma base, ela pode ser uma base falsa ou uma base verdadeira. Você vai comprovar. Ela só pode ser esses dois caminhos. Só pode ter esses dois caminhos. É a questão verdade ou a questão falsa. Se ela for falsa, pronto. Então não vou poder usar essa informação. Se ela for verdadeira, a fonte for verdadeira e aquilo ocorreu realmente, o que eu vou pegar? Eu vou pegar a informação e aplicar um instrumento científico. É como se eu fosse manipular na física, tá? Mas na física, o nome manipulação, é o nome positivo, você vai transformar alguma coisa para que ela solucione algum problema. E no conhecimento, você vai fazer a mesma coisa. Por isso que a gente está dando ênfase aí ao conhecimento tradicional, que é você entender que você pegou alguma coisa, algum conhecimento que já era estudado. Você vai ampliar isso e criar um novo conhecimento. Aí isso é patenteado como seu. Ok. Deixando claro que durante o processo, isso foi alavancado por um outro instrumento científico. Professor, eu posso pegar um instrumento científico e colocar na informação sem ter um outro respaldo científico? Bem, se você pega esta ferramenta e aplica na informação, ela vai se tornar conhecimento. Agora, este instrumento científico, ele já foi criado por alguém. Então você vai ter que dar o nome deste alguém. Você vai ter que colocar quem foi quem iniciou os primeiros estudos para que você chegasse aonde você está. Se você consegue tirar alguma coisa nova desses novos experimentos, por exemplo, aí sim a autoria vai ser sua e legalmente vai ter a tua marca e vai ter lá o teu nomezinho como a pessoa que criou. Por exemplo, Albert Einstein, ele tentou várias vezes, várias alternativas, e ele falava que as tentativas que ele errava eram as formas que ele não deveria fazer. Então ele foi lá, ele foi queimando as formas que ele não deveria fazer. Então no processo científico também, o conhecimento tradicional traz isso, traz um histórico de erros e de falhas, que é você conseguir mapear todas as alternativas que você levantou, para daí você avançar em alguma coisa que possa dar certo e solucionar um problema. Então, professor, você está me dizendo que o conhecimento serve para solucionar problemas? Exatamente. Por isso que ele é tão importante, mais importante do que a informação. Claro, ele é mais importante que a informação, porque você pode aplicar para transformar a sua vida. Então, por isso que ele é estudado e ele é patenteado. É por isso que eu não posso ver alguma coisa escrita que já foi definida cientificamente e dizer que é meu. Porque alguém suou muito em estar levantando estudos, em estar aplicando estatísticas, em estar verificando desvios padrões, em estar vendo as médias, em estar trabalhando indicadores para chegar até aquele resultado. Certo? Então, veja bem o esforço de quem levanta esses conhecimentos tradicionais e aí comece a perceber. Nesta era que nós vivemos, do Ctrl+C, Ctrl+V, onde você pega, copia e cola e tudo mais, é um fator que você tem que também ver como é interessante, porque isso sempre, na maioria das vezes, gente, acaba mal. Por isso que a gente reforça que hoje, na educação midiática, na educação tecnológica, o nosso costume em estar pegando coisas que não são nossas e não tentar melhorar para que a gente tenha o nosso próprio, a nossa própria criatividade sendo colocada em prática, faz com que condicione uma nova geração de plagiadores. Então, a consciência em relação, até mesmo isso vai criar uma consciência de pessoas mais preguiçosas, que eu já tenho tudo à minha mão ali, então é só pegar e colocar, não é? É fácil. Só que para quem está lá no laboratório, então está pesquisando, está correndo atrás,
Isso exigiu muito esforço, muito suor, e faz parte do processo de criação mesmo da produção científica especificamente. Mas lembre-se, a propriedade intelectual ela vem com conhecimento, provinda das informações que foram coletadas pelos dados. Então lá na origem tem os dados, aí dos dados vem a informação, da informação vem o conhecimento, aplicando uma metodologia científica, tá bom? Retornando para os slides, então nós temos programas aí de computadores, como direitos conexos, direitos de autor, que vem a autoria, vem lá, quem registrou, fez direitinho. Eu tenho na questão as patentes ligadas também a marcas, aos desenhos industriais. Então nós temos, por exemplo, na área automotiva, uma guerra enorme. Na área de celular, por exemplo, a guerra entre Samsung e a Apple, com os seus modelos de celular. Então há uma briga enorme com relação a patentes, a essas marcas. Na área de automóveis, os designers industriais, a questão industrial aí, o chamado Spy Store em marcas. O que quer dizer, professor? Spy Stores, tá? Spy Store, a chamada espionagem de negócios. Espionagem de negócios. Todavia, esta propriedade intelectual, ela vem com alguns conceitos. Entenda bem. O direito autoral aí, a de propriedade, ela divide este conceito. A propriedade intelectual, ela traz essas duas categorias. O foco é o interesse na questão empresarial. Então, a Organização Mundial de Propriedade, Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ela vem e traz essa divisão. Propriedade intelectual, os desenhos e indicações geográficas e os direitos autorais. Tá, abrange também a autonomia, a questão intelectual, literária, por exemplo, para os autores, para os artistas que criaram um produto único, porque a propriedade industrial, gente, ela traz essa dinâmica, não mais do valor agregado, mas do valor único. Este valor único que já tem dono. Por isso que o nome é propriedade industrial. Todavia, nós sabemos, no entanto, que é nesse contexto também no Brasil que tem lei. E esta lei, ela só precisa ser cumprida, porque na maioria das vezes a lei, ela é descumprida. Mas olha de quando é esta lei que reúne esses direitos e obrigações. Olha aí, a Lei 9.279 de 96, década de 90. Na década de 90, ela veio com a perspectiva de esmiuçar o que a gente acabou de colocar lá com relação aos direitos autorais, onde eu tenho foco na pessoa que está produzindo, o autor, onde eu faço conexões em quem está lá desenvolvendo os programas de computador, por exemplo, onde eu vou mapear as marcas e registrando essas marcas, mas colocando a situação, aonde é que foi, quem fez isso, quando foi feito, o segredo em relação à questão industrial. Vou dar aqui uma perspectiva da questão industrial, por exemplo, no caso do Guaraná Jesus, um Guaraná maranhense. Na questão geográfica, o Guaraná Jesus foi o único com uma patente local, culturalmente já tendo como patrimônio cultural, traz um novo conceito de consumo.
através de quê? De uma nova fórmula, de um segredo industrial que por anos derrotou em termos de comercialização a Coca-Cola, aqui do Maranhão, aqui do ladinho do nosso estado. E ela não conseguiu vencer enquanto ela também não comprou este segredo industrial, o segredo da fórmula do Guaraná Jesus. O Guaraná Jesus, com a sua patente, conseguiu sustentar durante anos a venda do produto em relação à Coca-Cola, mas depois ele ficou, depois que foi vendido o segredo industrial, a sua patente ficou para a Coca-Cola, ela conseguiu igualar o consumo da Coca-Cola com o Guaraná Jesus. Mas o Guaraná Jesus continuamente ele vem dando alguns picos de vendas maior até do que o produto, o principal produto da Coca-Cola, que é o seu próprio, com a sua própria marca. Essa questão dos sui generis traz aquela discussão que nós colocamos no cultivar o conhecimento, o trabalho em termos regionais, mas sempre o enfoque no conhecimento, a aplicação da metodologia científica, tá, gente? E entra aí uma outra discussão, porque o motor da indústria, da economia que é globalizada, é esta propriedade industrial. É a contínua geração deste modelo de inovação. Um modelo de inovação constante. Então, este modelo de inovação constante, ele precisa ser protegido. Eu tenho que ter as minhas criações e inovações para que eu possa aumentar o quê? Quando eu quero um modelo de inovação, ora, aumentar, o consumo, minha gente. O consumo. E neste consumo, eu tenho a guerra com a concorrência. Durante, por exemplo, algumas situações de levantamento acerca do direito de propriedade, é sempre uma área onde há um levantamento acerca da necessidade de proteger esta propriedade industrial, porque a espionagem de negócio ela faz parte deste setor especificamente. Há uma concorrência muito desleal, há enfoques, há casos especificamente onde se buscam até trazer pessoas para serem inseridas dentro de empresas para tirar as fórmulas e tentar roubar essas fórmulas na questão de propriedade industrial. Então é um fator que é hoje muito discutido. No entanto, você começa a verificar o seguinte: a propriedade intelectual ela vai vir com um conceito de controle de registros. Então eu trago o controle destes registros para ter o maior domínio sobre a minha propriedade intelectual, mapeando-a, até mesmo para facilitar e diminuir o número de plágios. Eu entro nos registros, mas eu concedo o uso da minha marca, o uso dessa marca como uma forma de estar também transferindo conhecimento, transferindo capital intelectual. Então eu vou minimizar o plágio por meio desse controle, O plágio aqui, ele tem esta função controlada por meio da disseminação da transferência do capital intelectual. Capital intelectual, minha gente. Intelectual. Olha só como eu posso avançar. Tem um monitoramento de programas, por exemplo, como o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI, que verifica constantemente essas possibilidades, e a indústria é uma aliada ali dela em relação ao fornecimento do que está acontecendo em termos de inovação. Esse tipo de propriedade intelectual vem ratificando os direitos autorais, gente. Vem trazendo um contexto, por exemplo, se eu tenho novas obras, elas precisam ser registradas na Biblioteca Nacional. O registro intelectual, lá desde 1898,
ele vem trabalhando nesse contexto, se atualizado principalmente por essa lei de 98, que é dos direitos autorais. Agora veja que 1898 e 1998, 100 anos. Olha só, quando eu falo na lei, o que tem dentro da lei para você ter ideia legalmente aí acerca dela? Artigo 7º. São obras intelectuais protegidas em relação à criação do espírito. E aí, quando coloca a criação do espírito, é voltado para o intelecto, tá, gente? Vou colocar aqui, ó, o intelecto, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intingível. Agora veja, ó, tangível ou intangível. Por que intangível? Porque você vai ter aqui no intangível a experiência, o serviço, conhecido ou se invente no futuro, tais como. Aí veja, olha o que entra na lei de propriedade intelectual: os textos de obras literárias, artísticas e científicas, as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza, as obras dramáticas e dramático-musicais, as obras coreografias, ali no caso, coreografadas, né? Patomímicas, entrando na questão mais cultural, teatral, a execução cênica focada nisso e também a produção dessa execução cênica por meio dos escritos ou de qualquer outra forma, as composições musicais, a letra de uma perspectiva, tenham ou não tenham letra, sendo composição musical, vai entrar nesta lei de autoria. As obras audiovisuais, sonorizadas, as cinematográficas também, professor, entra também. As fotografias também, se elas partem do princípio original e são assinadas por alguém que aplica técnicas de fotografia, elas entram dentro dos direitos autorais. Então vejam, olha os campos que nós temos aí na questão audiovisual, cinematográfica principalmente, mas passando também pela execução cênica, trabalhando os conceitos de produção científica escrita, artigos, periódicos, livros estão dentro desse contexto, tá? Você patenteando, você automaticamente já tem e vai ganhar pela multiplicação daquela ideia original. Ela, neste mapa mental, ela se é esmiuçada de uma melhor forma, ó. Neste mapa mental, o que eu tenho? As obras, a partir do momento que eu faço a produção científica, vou buscar originalidade em algumas ações artísticas, mas sai também desse direito autoral a autorização prévia, já na lei, expressa pelo seguinte: se eu quero multiplicar, vou ter que ter a autorização do autor. Se eu quero adaptar, eu tenho que ter a autorização do autor. A reprodução do mesmo jeito, a edição, reedição e distribuição, comercializando, eu tenho que estar em contato com quem deu origem. Se eu quero traduzir, gente, se eu for traduzir uma obra em português para o inglês e for multiplicar essa obra, eu preciso da autorização do autor ou, por exemplo, da editora que fez a multiplicação do produto, além da questão voltada para o audiovisual. Hoje, nesta era digital, onde a gente tem uma multiplicação rápida, mas no momento em que eu coloco e passo um livro, audiolivro, chamado audiolivro para o YouTube, é claro, eu tenho aberto aí muitas pessoas que colocam um livro no YouTube que não pagam os direitos autorais. Se o autor quiser entrar contra esta pessoa, ele pode entrar contra um processo,
intervendo aí a questão de estar multiplicando a sua obra sem a sua autorização. É claro que no Brasil nós temos aí o tempo da justiça, mas já está na lei, está estabelecido isso. Tirando também nas questões voltadas para os direitos patrimoniais, há um outro contexto também, ligado aos morais. A gente coloca aqui como uma lei que perdura, e ela vem durante 70 anos, né? Subsequente ali ao autor, então traz essa história aí de 7 décadas. Agora, numa questão moral, são inalienáveis, irrenunciáveis, ou seja, sempre vai ser daquele autor, sempre tem que estar sendo citado, independente se ele está ganhando ainda financeiramente por aquela obra ou não. Então, meus queridos aí que estão em Joaquim Pires, alunos aí, a Nayara, a Tainara, né? O Hélio, a Yara, a Maria Clara, meus queridos, está claro com relação à questão da lei, da aplicação da lei nessa perspectiva dos direitos autorais? Quem é que está aí na mediação de vocês em Joaquim Pires? Por gentileza, vamos lá, vamos ver se vocês estão aí realmente atentos. Eu quero saber, tá claro? Me deem um ok em relação a isso, tá bom? Vamos seguir. Olha só, nessa continuação das obras, você vê que a lei, gente, tenta detalhar, ou seja, para não deixar ninguém de fora. Ela fala em obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia, arte cênica, cinética, né? Cinética. Esta arte cinética, ela pode ser, por exemplo, uma produção de um documentário. Ela pode ser colocada através do mecanismo que você tem aí pelos smartphones. Se ela for original, você tem que registrar, porque aí você, com o seu registro, com a sua patente, quem for replicar, você vai ter que estar ali monitorando e saber se for comercializada, você vai ganhar em cima desta arte, tá? As ilustrações, as cartas geográficas, as obras de natureza sua originais também estão dentro deste plano. Os teus projetos que você produziu, por exemplo, a gente saiu agora da disciplina de projeto de aprendizado, onde você tem as questões do artesanato, se você for ver, entra aqui também, entra. Os projetos, as obras plásticas, sim, a geografia, a engenharia, o que é feito de original, do mesmo jeito, além das adaptações, traduções e transformações que são feitas nessa produção intelectual. Então isso tem que ser monitorado. Os programas de computador, sim, porque você tem os programas, mas você pode reinventar alguma perspectiva de mudança naquele programa, né? Os analistas de sistema, principalmente, as coletâneas, as compilações, as questões antológicas, enciclopédias, por exemplo, que são produzidas, entram nesse contexto também. A seleção, a organização e outras situações a mais, como criação intelectual. Olha que deste cenário, a lei, gente, ela é bem clara. No artigo 28, o que ela coloca? Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, ou de fruir, e aí seria usufruir, tá? Dispor da obra literária e artística do jeito que ele quiser. No 29 ele coloca, depende da autorização prévia e expressa de quem? Do autor. Lembra que eu coloquei lá no artigo passado que nós discutimos? Pois é, da utilização. Olha aí, Joaquim Pires dizendo que está show de bola e que nós estamos aí entendendo. Então, se não tiver qualquer dúvida, manda ver, tá, gente? Depende dessa autorização. A reprodução, por exemplo, parcial ou integral, depende da autorização? Claro. A edição deste produto? Sim.
a adaptação, algum arranjo que eu queira fazer lá naquela música, eu tenho já um bom timbre de voz e tal, vou fazer tal. Não interessa, tem que entrar em contato com o autor para ter a autorização. A tradução para outro idioma, do mesmo jeito. Quero traduzir, mas quero. Se você vai traduzir para você, tudo bem. Mas se você vai traduzir para divulgar e manter a repercussão desta música de uma forma comercial, você vai ter que pedir autorização, porque senão você está usando propriedade intelectual, usufruindo dela, usufruindo de uma propriedade artística ou literária, sem autorização do autor, gente. E isso é crime. A questão fonográfica e audiovisual também. Então entendam, os direitos autorais, eles ratificam também e defendem esta máxima de quem criou. A distribuição, não quanto intrínseca, né, ao contrato firmado pelo autor, por exemplo, terceirizado para uso e exploração da obra, ela tem que ser monitorada. A distribuição, quando não intrínseca ao contrato, não está lá no contrato, certo? Ela tem que ser comunicada também. A distribuição para oferta de obras e produtos mediante a cabo de fibra e tudo mais, se eu quero colocar lá numa TV fechada, se eu quero divulgar, né, via satélite, realizando a produção dela e tal, isso tudo está demandando o quê? Que você entre em contato com o autor. Lembra, gente, que quem vai estar recebendo, o usuário vai estar recebendo, ele vai estar pagando, mas esse dinheiro também, parte dele, em contrato, precisa ser firmado com o autor. A obra literária também, de forma científica também. Então tudo isso tem que estar ligado. Quando a gente fala na questão do plágio, olha aí a definição que a gente coloca do plágio especificamente. Olha só, tem lá no dicionário.com.br: ação de efeito para o que? Plagiar, expor ou mostrar uma obra intelectual de outra pessoa como se fosse de quem? De sua própria autoria. Então quer dizer o seguinte, professor, então quando eu pego uma frase da internet que já tem um autor, a frase que já tem um autor, vamos lá, meu querido diretor, compartilha a tela aí por gentileza. Olha só, veja o seguinte: quando eu pego uma frase que já tem um autor e eu apago o autor e faço um trabalho que vou apresentar esse trabalho dizendo que a frase é minha, isso é plágio, isso é crime, certo? Então, você pegou o autor, você vai citar este autor. Professor, e se eu transformar a frase, né? Se eu transformo ali e boto por sinônimos, você está dando um sentido. Você está dando um sentido. Resultado, está vindo de onde? Se você for trocar sinônimos na palavra, de qualquer forma você está dando um sentido, porque a ideia daquela frase, ela passa um sentido, certo? Com aquelas palavras, se você vai colocar os sinônimos, ela vai passar o mesmo sentido. Se passar o mesmo sentido, você está plagiando intelectualmente aquela pessoa. Então não adianta, né? Se vierem novas palavras em construção com a frase, aí é outra história, certo? Novas palavras em construção. É claro, gente, entenda que isso são detalhes em relação às questões voltadas para o plágio. Porque o plágio aí, você está vendo aí, ó, como se fosse autoria sua. Estou cantando a música, vou comercializar e pego a mesma letra, ou então pego a mesma o mesmo som que é passado. Ok, você está pegando o mesmo som, dando ali e colocando a outra letra. Pode ser que não fique parecido, mas a intenção, o sentido está passando para isso. É claro, se for ipsiliter, quer dizer o que? Ao pé da letra, você vai ter que colocar o autor. Quem foi o autor daquela música, tá? Para que você evite pensamentos que você está usando
aquela música como se fosse sua. Isso num trabalho até, professor, de escola, por exemplo, sim, em qualquer local que você for expor, você tem que citar a fonte. É por isso que sempre a gente coloca a fonte, de onde é que a gente tirou, porque não vem do nada, né? Vem de alguma coisa que você levantou como estudo, certo? Continuando nos nossos slides, meu querido diretor, então vamos. Então aí eu entro aqui numa apresentação, né? Que alguém faz de algo. Entro aí buscando dizer que falei alguma coisa, só que a autoria é de outrem. Isto está sendo cópia, está sendo imitado. Lógico, eu vou descobrir isso. Plágio, eu tenho vários exemplos, como por exemplo esse daí, ó. Como você pode dizer que tudo que eu escrevi está errado? Aí vem o complemento, ó, aqui, ó. Eu copiei tudo. Tá vendo aqui? Olha só. Eu copiei tudo diretamente da internet. Errou duas vezes, porque ainda errou ter copiado e ainda era um material falso, que eu não dei nenhuma fonte, né? Ele aqui não se preocupou com isso. Como é que você pode dizer isso, professora? Como é que você pode dizer isso, professor? Eu escrevi lá na internet, estava dizendo que estava certo. Lá na internet o que, meu querido? Na internet tem muita coisa que não é verdadeira. Você vai ter que ter cuidado de onde é que você tira, se a fonte é verdadeira ou não. Porque hoje não é você ter acesso à informação, ao conhecimento. É você saber o seguinte: se a fonte é verdadeira ou não, se ela traz conhecimento científico ou não, se não é só uma informação. E se for só uma informação, é resultado. Você pode estar copiando alguma coisa que é errada, tá? Então, reflita bem, meu querido e minha querida, que vocês estão aí. Meus queridos que estão aí em Nova Santa Rita, em Murici de Portelas, né? Landry Salles, quem mais? Joaquim Pires, Floresta do Piauí, pessoal de Joaquim Pires que está aí, que colocou o nome, Nayara, Tainara, Hélio, Iara, Maria Clara. Reflitam bem quando você for pegar alguma coisa na internet que tem o nome de uma pessoa, lá de um autor, e vocês vão dizer que é de vocês. Não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Porque isso é plágio, e plágio é crime. Previsto aonde? Olha o artigo, ó, do Código Penal, tá, gente? Código Penal, artigo 184. É uma violação dos direitos autorais. Olha o que pode acontecer: pagamento de multa, e vai decidir isso é o juiz, tá? Até reclusão, gente. Reclusão de 4 anos, dependendo da extensão e a forma em que foi violada esta obra. Olha só aí o que acontece. Tá vendo aí? Olha aí, temos a presença ilustre aí, ó. Sensacional o nosso estúdio aqui, não é brincadeira não, viu? O cara se garante, rapaz. Depois vou apresentar ele para os municípios tudinho aqui. Apresentar ele, ó. Ele tá nem sabendo o que eu tô falando, né? Dependendo da extensão, com o autor, se ele foi violado, aí eu vou ter. Isso aqui quer dizer, gente, reclusão, ó. Reclusão é prisão, meus queridos. Violou direitos autorais. Então essa detenção aqui de 3 meses a 1 ano. Olha aí, eita, professor, não sabia disso não. 3 meses a 1 ano. Então é o seguinte, não brinca com plágio não. Não brinca com plágio não, porque alguém pode entrar contra você, e se o juiz interpretar que você realmente avançou nesse contexto aí de até mesmo ser nocivo para a sociedade em relação à violação dos direitos do autor, pode ter certeza, gente, você pode ser recluso, tá? Então, sabe, né? Ninguém está desinformado ao ponto de não saber que plágio não é crime. Plágio é crime. Pegou alguma coisinha da internet? Vai fazer alguma coisa na internet? Pois é, tem cuidado, porque nós temos acesso muito grande hoje às informações, mas saiba disso.
da cadeia você dizer que uma coisa é sua e ela não é. Por exemplo, professor, se eu pegar um meme é propriedade intelectual? Um meme, professor, pelo amor de Deus, uma coisa assim que é, né? Por exemplo, você pega a imagem dessa criança aqui, ó. Você pega a imagenzinha dela, bichinha. É, professor, será que é meme? Você olha aqui, essa criança aqui, a casa pegando fogo e ela aqui, né? Uma tranquilidade, um sorrisinho assim, certo? Aí você pega a reação de alguém, vai lá, copia. Bem, os memes, eles têm uma interpretação e elas trazem aí um contexto. Olha só como eu coloquei aqui, ó. Olha este meme aqui como é conhecido, ó, gente. Olha aí, o meme é propriedade intelectual. Ele traz a propriedade intelectual. Ele traz. Ele realmente é. Se garante. Realmente é. Realmente. Eu quero saber de vocês aí. Respondam. Vocês estão muito caladinhos, meus queridos. Olha a reação aqui dessa atriz, ó. Renata Sorrar. É o nome dessa atriz aí. O que ela está fazendo aí? Olha no movimento aí, ó. Eita, tanta conta aqui, gente, ó. Tanta conta aqui. Olha o olhar dela. É o olhar de vocês fazendo as contas de matemática aí? É o olhar de vocês, é? Olha o movimento que ela faz com o olho aí, ó, no meme. Professor, e se eu copiar este meme aí, será que vão me processar? Será que eu vou ser presa? Será? Porque olha o meme tão engraçado, professor. Mostra aí as contas que ficam na cabeça da gente e a gente não consegue entender direito. Aí nós temos o cateto hipotenusa, nós temos o que mais aqui? Tem aí raiz quadrada, tem o que? Tem divisão, tem multiplicação, tem soma. Mas tá lá na internet, né? As reações. Estas reações aí com fonte que eu peguei lá da Super Abril. Olha aí, ó. Segundo Viano, o que ele fala? Na prática, a imagem de Nazaré, novela, né? Por exemplo, aparece no meme, que é uso justo em um trecho, por exemplo, de uma obra artística, né, que é liberado pela crítica para uma paródia. Para uma paródia. Isso vale para a maior parte dos memes, que são propriedade de grandes empresas do setor cultural. E eles querem que você multiplique. Agora, se você disser que este meme foi você que criou, aí você está criando um problema. Para você, inclusive. Certo? Então, não esquece. Não, isso aí você pode multiplicar quantas vezes você quiser. Na internet, principalmente, é só o que tem. Mas se você disser que esse meme é seu, e dizer o seguinte: eu que criei este meme, você, além de estar mentindo, você vai receber um processo e pode ser preso, porque o setor industrial pode vir para cima de você. Então entenda, saiba disso, entenda que quando eu entro, por exemplo, neste outro meme aqui, ó, vai me processar? Quando me processo, né? Te senta a vara aí, moleque, te senta a vara, moleque. Vai me processar um meme que tem lá na Super Abril. Segundo o Viano, ele coloca o que? Você tem autorização para usar a imagem que é base do meme. Então pode reivindicar, por exemplo, fazer ali uma piada e tudo mais com outras bases, tá? Mas outras páginas de plágio, por exemplo, a família que colocou, por exemplo, foi atrás deste meme aí, a família processou a página que utilizava a foto deste, conseguiu, olha só. Por quê? Porque não teve autorização. Olha só quanto foi indenizado aí o idoso, ó. O idoso conseguiu aí, ó, 100 mil. Só porque a empresa fez um meme, pegou a foto do nada e conseguiu uma indenização de 100 mil reais. Sabe por quê? Porque não foi autorizado. Show de bola, não foi autorizado. E aí, aconteceu o quê? Ganhou a indenização, gente. Ganhou, sabe por quê? Porque não tinha autorização de ter a foto. Pegaram a foto do nada. Então, ok, você pode colocar a foto dele, mas se a família quiser ir atrás e dizer por que você utilizou essa foto, ela pode processar também. É claro que ela processou quem criou o meme, tá? A família processou quem criou o meme. Então, entenda sobre isso. O caso da Isabela Boscov.
A Isabela Boscov aí, ó. Ó a imagem dela, ó. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Até a crítica aqui é o seguinte, crítica de cinema, Isabela Boscov, ela faz um vídeo, né, com as suas opiniões e viralizou recentemente com as suas falas sendo usadas em outros contextos, tá? Olha só, falas que foram usadas em outros contextos. Por exemplo, signos. Porém, para utilizar suas falas na publicidade, o que fizeram? Buscaram o aproveitamento, o engajamento que tinha já na perspectiva do vídeo. Ela foi contratada para fazer um vídeo exclusivo para a marca. Isso ocorre por quê? Porque se identificou, a marca se identificou, certo? Ela se identificou. No entanto, nós sabemos que existem as citações diretas e as citações indiretas. Essas citações diretas, eu tenho que estar lidando com elas. Quando eu for levantar, por exemplo, nós saímos agora de uma disciplina de projeto de pesquisa, né? A disciplina de projeto de pesquisa, ela no caso, que é chamada de aprendizado interdisciplinar, tem como base a projeto de pesquisa, ela tem uma consolidação, ó, lá na BNT. O que era a BNT, esse lado direitinho que está aí, a BNT, vou colocar até maior aqui, a BNT, meu querido e minha querida, Normas Brasileiras, Associação de Normas Brasileiras Técnicas, avalia todo esse contexto de padronização, onde a transcrição textual dos textos, ela tem que vir com o autor sendo consultado. Se é direto, eu estou consultando o autor, utilizar as próprias palavras. Eu não posso mudar as palavras do autor. Na citação direta, se eu mudar as palavras do autor, eu vou estar cometendo um crime. A transição é literal, gente, ipsiliter, de como você está lá, textual, a parte é a obra. O autor, ele vai ter que ser consultado, então ele vai ter que estar no meu trabalho falando o que ele disse com as suas palavras, e não eu modificar. Professor, não pode ser nem um sinônimo das palavras? Não pode ser um sinônimo não, gente. As citações diretas, elas vêm aqui com até 3 linhas e devem aparecer num texto que venha uma perspectiva do parágrafo. Ou seja, se eu abro aspas, se eu coloco aspas, aqui ó, se eu coloco aspas, certo? Se essas aspas são colocadas, eu tenho a indicação da fonte, eu tenho que colocar como é que elas são retiradas, eu tenho que colocar o número das páginas. Então no texto eu coloco a chamada, né, pandetis, que traz em particular o direito romano, fora da perspectiva do século XIX, na Alemanha. Eu estou colocando aqui que a partir deste texto que entrou as aspas, Lopes disse isso. Ó, nesse contexto todo, eu estou colocando que o Lopes falou isso. Mas por quê? Porque eu deixei as aspas estarem ressaltando isso. Quando eu coloco as aspas, o que fica dentro das aspas é uma citação direta. Aí eu faço referência na bibliografia acerca do livro do José Reinaldo de Lima Lopes. Então, quero falar o que é que o meu autor, que eu fui pesquisar, que reforça a minha ideia acerca de um estudo, por exemplo. Se eu tiro da internet, se eu já tenho, porque eu tenho essa citação na internet, eu vou colocar como uma citação direta. Opa, então eu estou citando o nome diretamente, né? Citando o nome diretamente, o que eu tenho? Eu tenho que seguir um padrão. Que é este padrão, professor? Eu tenho que seguir o padrão da ABNT, como já falei para vocês, ó. A ABNT, as citações diretas, gente, elas vêm com 3 linhas, porque para destacar principalmente as 3 linhas, mas também com um recuo de 4 centímetros à margem da esquerda. 4 centímetros é um padrão estabelecido pela ABNT, à margem da esquerda.
em um parágrafo independente, com letra menor do que o texto utilizado. Se eu utilizei um texto de 12, Arial de 12, eu vou diminuir para 11, ou diminuir para 10. O espaçamento entre linhas tem que ser simples, isso você vê no computador, sem as aspas e sem o itálico, por exemplo, com indicações da fonte com relação de onde foram tiradas. Olha só aqui o momento onde você pode fazer. Eu tenho um espaçamento simples, que é mais próximo, a frasezinha mais próxima, tá? A indicação aqui, ó, em vermelho, em caixa alta, et al. 2006, página 40, mas falando acerca do que o autor diz. Processos de negócio compreendem um conjunto de atividades organizadas entre si, visando o que? Produzir um bem ou serviço para um tipo específico de cliente, interno ou externo à empresa. Ponto. Posso até continuar, mas é ponto. Isso aqui tudo foi ele que falou. A palavra por palavra eu não posso deixar que ela esteja aí. Os recuos, eles são feitos com relação à página. Você está vendo aqui, ó, que eu tenho a página. Esse aqui é o recuo especificamente, a distância. Veja que o parágrafo aqui, ó, ele está aqui o texto, ó. Olha o texto aqui, ó. O texto aqui, tá? 2 parágrafos, o 2 e o primeiro que veio antes. Olha só o recuo em relação à citação. A citação, ela fica do lado direito, o recuo é do lado esquerdo. Então eu empurro a citação para dentro do parágrafo. É como se eu estivesse empurrando a citação, e ela vai ficar menor, porque ela vai ficar com letras menores. Por que isso, professor? Porque a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela viu que eu tenho que dar um destaque a quem já levantou um estudo, e esse estudo é científico e já é reforçado. Então, em 3 linhas, eu reforço o que o autor está falando, dou ênfase. O que você vinha falando era uma coisa, o que o autor fala é totalmente diferente. Eu coloco em 3 linhas, certo? Então, este recursozinho aqui de vermelho, é a citação, a citaçãozinha, com o recuo, ó, que fica bem diferente aqui. Vamos supor este recuo, eu tenho uma página aqui fora. Olha aqui a página toda aqui, ó. Que a página deu recuo aqui, né? Mas a citaçãozinha tá bem aqui, ó. Neste pontozinho aqui, bem menor. Entendeu? Bem menor. Todavia, eu tenho a indireta. Eita, professor, pois é. A indireta é o que? É diferente. Eu não tenho que colocar ipsilitre de acordo, tá, com as palavras que ele colocou. Olha o enfoque, ó. O enfoque é as ideias. Opa! Ao contrário da direta, eu devo ali trabalhar o que? Uma possibilidade de encorajamento. O pesquisador tem que ler, compreender, e aí que ele gera o próprio conhecimento dele, mas com base na ideia, certo? Aí vai ser indireto. Estou lendo, estou colocando o conhecimento lá em prática. Mas como assim, professor? Olha aí, ó. Olha o modelo aí de citação indireta. Eu tenho, por exemplo, que eu posso colocar uma citação indireta no início do texto. Eu li sobre o Jorge pegou, fez o quê? Ele trabalhou a questão, ó, da existência da energia. Eu li sobre isso. E aí o que eu coloco? A existência de uma energia eletromagnética invisível foi relatada por Clerk Maxwell em 1873, ainda segundo o autor citado, ó, falando sobre ele, sobre o George, e o George, ele é autocitado, mas eu não coloco o que ele falou, eu estou falando sobre ele. Segundo ele, foi elaborada a teoria que, independente de condutor, né, sólido ou eletromagnético, propagam-se no espaço. Eita, gente, então se propagam no espaço, foi uma ideia que ele passou. Então aqui de novo, estou colocando no início uma ideia, porque eu li sobre este autor.
quero colocar no final, vou fazer um diálogo com os autores e coloco, né, sobre a minha ideia e ratifico sobre o que eu li sobre ele. Opa, então eu posso citar de outra forma. Eu não preciso colocar segundo ele, mas eu entro em relação à época, usando o conhecimento que eu li acerca dele, falando sobre os equipamentos, sobre a questão rádio telegráfica, sobre a questão, né, do investimento, reforçando o que Marconi fala dentro do próprio autor, que é o Jorge, ou seja, menciono até pessoas que o próprio autor está mencionando, mas eu relato algumas situações que o autor coloca, ó, como código Morse, como a estação receptora e tudo mais, e coloco tudo que foi levantado pelo autor. Ao final eu mostro que foi lá na produção científica que ele fez no ano 2000. Então, eu colocando só esse símbolozinho em caixa alta, não coloquei segundo, né? Mas já mostra que é o seguinte, tudo que eu falei aqui foi desenvolvido por uma ideia deste autor. Todavia, no entanto, então, entenda, citação direta é realmente relacionar, viu, meu diretor? Relacionar o que aquele autor disse realmente. Eu tenho que colocar as palavras dele. E no indireto não, eu vou para a ideia. Então relaciona assim, coloco o ipsilitre as palavras no direto e no indireto só as ideias, tá certo? Vamos fazer um intervalozinho de 3 minutinhos e retornamos. Fui.